Oi, turminha, tudo bem? Vamos para a nossa aula de geografia. Então, lá na apostila, nós vamos trabalhar hoje da 27 até 32, nós vamos encerrar o trabalho com a apostila e depois nós vamos fazer uma boa revisão de tudo que nós trabalhamos até agora. Nós vamos falar hoje especificamente de ciência, tecnologia e o trabalho na cidade. Então, a gente já viu a ciência, a tecnologia e o trabalho no campo, e agora a gente vai ver no âmbito da cidade, certo? Então, os avanços da ciência e da tecnologia, sem a menor sombra de dúvida, têm transformado as paisagens urbanas. Isso a gente convive todos os dias, né? Cada dia mais as indústrias, os estabelecimentos comerciais, as prestações de serviços usam a automação, a robótica que nós já vimos, né? A inteligência artificial, substituindo ou tornando menos necessária algumas profissões. Então a gente vai ver também o impacto que isso tem. Veja alguns exemplos. Por exemplo, sacar dinheiro no caixa eletrônico é uma prática comum, cotidiana nas grandes, médias e pequenas cidades. Antigamente era necessário que você ficasse na fila do banco e fosse até a boca do caixa, né? Em horário de funcionamento do banco, que geralmente é das 10 até as 4 da tarde. Então, hoje a gente já tem essa possibilidade de estar sacando e fazendo transações financeiras numa máquina, ok? Sem que tenha necessidade de alguém ali trabalhando. Atualmente, principalmente com a pandemia, né, muitos consumidores fazem hoje compra online e não se limita apenas a comprar roupas e acessórios, né, eletrodomésticos, enfim, hoje tudo, absolutamente tudo, você consegue comprar online, inclusive fazer a compra de mercado. Nós temos ali as indústrias, que estão cada vez mais robotizadas, né, no processo produtivo. Todo esse trabalho que essas máquinas fazem hoje, antes era feito por pessoas. Muitos ingressos de cinema hoje são vendidos por meio de terminais de autoatendimento. Então já não precisa mais ficar na fila, né, lá do caixa do cinema para você pagar a sua entrada, escolher o seu filme e tudo mais. Hoje você já consegue fazer isso no autoatendimento ou até mesmo em aplicativos, né? Então vamos parar um pouquinho para pensar. Você e a sua família usam alguns desses serviços de autoatendimento? Pensem, conversem aí e vejam quais que vocês estão utilizando. Se por um lado a tecnologia extinguiu, quer dizer, acabou terminando com algumas profissões, por outro ele criou novas funções, né? Novas oportunidades e relações de trabalho. O surgimento de empresas associadas a aplicativos tem revolucionado o mercado de trabalho, assim como o acesso à internet, que permite a abertura de negócios por meio de ambientes virtuais, como também as lojas online. Nessa direção, as relações de trabalho mostram-se mais inovadoras e exigem profissionais mais qualificados. Então, não adianta, né, você não ter a qualificação, que você não vai conseguir exercer uma dessas funções. Então, hoje é necessário o ensino superior, né, e pessoas criativas e autônomas, né, pessoas que consigam tomar decisões sozinhas. A evolução tecnológica também possibilitou as pessoas trabalharem em casa, por meio do sistema do home office. Então, veja, essa nossa apostila, quando ela foi elaborada, a gente nem pensava ainda, né, no problema da pandemia. Mas isso já era uma realidade que com a pandemia aumentou ainda mais. Então, tem esse sistema do home office, ou compartilhar em espaços comuns, né, denominados coworking, já existente desde a década de 1990, mas que foram ganhando popularidade com as novas possibilidades oferecidas pelos meios de comunicação e, obviamente, o acesso à internet. Então, atualmente é comum, por exemplo, solicitar um transporte privado urbano por meio de aplicativos de localização. Então, hoje a gente tem o Uber, 99 Pop, enfim, né? Uma série de facilidades do nosso dia a dia. Então, eu quero que vocês façam algumas anotações. Eu quero que vocês façam anotações aqui a respeito disso. E aqui também, né, falando sobre como hoje isso está ajudando na nossa atualidade de oportunidades de emprego, né? Aqui também falando sobre a evolução tecnológica, é bem importante vocês fazerem essas anotações e quando vocês estão fazendo essas anotações, vocês estão novamente lendo e entendendo a respeito, né? Então, esse trecho aqui basicamente nos fala o quê? Que a tecnologia
fez com que algumas profissões deixassem de existir, porém criou novas profissões, novos âmbitos de trabalho que requer das pessoas a habilitação para isso, né? Que as pessoas se formem para isso, que a pessoa, né, tenha conhecimento para isso, e que essa evolução também possibilitou que as pessoas saiam daquele ambiente de trabalho formal e hoje trabalhem em casa, né? Gerenciando o seu próprio horário, sua própria rotina. Você sabia que os escritórios, né, como nós falamos, disponibilizam aos profissionais instalações com recepção, salas de reunião, acesso à internet, entre outros serviços. Então nós temos ali um exemplo. Todas essas pessoas trabalhando juntas, elas não são de uma mesma empresa, são de empresas diferentes que, num mesmo espaço, elas dividem esse espaço, elas dividem as despesas desse espaço. Então, ao invés de ali 3 ou 4 funcionários estarem numa empresa separada, mais 3 ou 4 funcionários em outra empresa separada, em imóveis diferentes, né, gerando custos, elas se concentram num lugar só, dividem as despesas, convivem ali, dividem a internet, enfim, né? Uma forma de você trabalhar de uma forma assim, mais tranquila, sem aquela obrigatoriedade de ter um lugar para você. Então, em geral, esses espaços são ocupados por diferentes profissionais autônomos também, né? Das mais diversas áreas, como advogados, arquitetos, designers gráficos e outros. Então, nesses locais é comum acontecerem parcerias, gerando novas relações de trabalho e um novo estilo de vida. Então, cada vez mais empresas investem no desenvolvimento de aplicativos, de máquinas, de ferramentas para facilitar a nossa rotina. Você já parou para pensar sobre quais serão as profissões do futuro? Então, algumas profissões realmente vão deixar de existir e profissões novas vão surgir. Quais serão as profissões do futuro? Pare um pouquinho para pensar quais as necessidades hoje, né? Como você imagina trabalhar no futuro? Que é algo que vocês vão fazer, porque vocês vão crescer e vão trabalhar num tempo futuro com todas essas inovações e também com inovações que virão aí para frente, né? Então, os avanços da ciência e da tecnologia não atingem todas as cidades, nem todos os habitantes de uma mesma cidade com a mesma velocidade, principalmente no que diz respeito aos benefícios, né? As vantagens. Por exemplo, no Brasil, muitos centros urbanos, em especial os grandes e médios, estão repletos de serviços sofisticados que utilizam tecnologia. Nós temos o exemplo disso aqui em Curitiba, que é uma metrópole, né? Ainda assim, nós convivemos com problemas graves relacionados aos serviços públicos básicos, ao desemprego, ao subemprego e à mobilidade urbana, certo? Então, toda essa ciência, toda essa tecnologia, todo esse avanço não chega para todas as pessoas, né, da mesma forma, nem em todos os lugares existem as desigualdades e nós temos que pensar bastante nisso. Vamos responder as questões então? Como a ciência e a tecnologia têm transformado a relação de trabalho no espaço urbano? Depois de tudo que você leu, você pode formular a sua resposta, mas como sempre a Prof traz para vocês uma sugestão. Então, assim, com a modernização nas indústrias, no comércio, nos serviços, por meio das inovações tecnológicas relacionadas, por exemplo, à automação, à robótica, à nanotecnologia, biotecnologia. Então, tudo isso, né, tem revolucionado aí a nossa relação de trabalho no espaço urbano. É possível afirmar que os benefícios dos avanços científicos e tecnológicos estão disponíveis a todas as cidades e a toda a população do Brasil? Ou seja, todo mundo tem a mesma condição? Infelizmente não, né? Há desigualdades na distribuição territorial, então existem estados que têm mais condições, cidades que têm mais condições, tem muito a ver com região do nosso país, né? E no quesito do poder aquisitivo dos seus habitantes, nem todo mundo tem acesso, por exemplo, a uma boa internet, a um bom smartphone, a um bom computador, né? Para ter acesso a todas essas tecnologias. Aqui nós temos uma coisa interessante que com certeza acontece na família de vocês, né, ou pessoas que vocês conhecem.
o que é migração pendular. Então veja lá, a migração pendular é o deslocamento diário de pessoas entre municípios. Então a gente fala de pêndulo, né? Pêndulo, ele vai e ele volta. Então, por exemplo, você mora em Curitiba e vai trabalhar ou estudar em algum município ou cidade vizinha, ou próxima, ou às vezes não tão próxima, né? Como, por exemplo, São José dos Pinhais, Colombo. Eu, por exemplo, tenho um vizinho que mora aqui em Curitiba e ele vai todos os dias trabalhar em Paranaguá. Então, veja quanto ele se desloca, né? Ele vai e volta todos os dias. Por esse movimento de ir e vir, nós damos o nome de pêndulo pendular. Com o avanço da ciência e da tecnologia, a demanda por algumas profissões tende a diminuir e outras a aumentar, como nós já falamos. Observe as imagens e a legenda explicativa, depois relacione-as corretamente. Então, nós temos ali as legendas que estão misturadas e nós vamos dizer a qual imagem elas estão, né, relacionadas. Por exemplo, atualmente com a expansão das redes de comunicação e acesso à internet, muitos estabelecimentos comerciais e prestadores de serviço têm utilizado os ambientes virtuais de compra e de venda. Qual será que é? Isso é a letra C, tá vendo ali a pessoa com um cartãozinho na mão, provavelmente um cartão de crédito, fazendo uma compra ali de um tênis, né? Então é essa. As inovações tecnológicas aliadas ao sistema de informática de ponta têm aumentado a demanda por profissionais altamente especializados no desenvolvimento de softwares e aplicativos com as mais diversas finalidades e com potencial de atendimento a todos os setores da economia. Letra A, ali a mocinha, né, desenvolvendo vários projetos. Muitos postos de trabalho que eram tradicionalmente ocupados por operários já foram extintos e outros estão sendo reduzidos com o processo da automação e linhas de produção e indústria. Ali nós temos o trabalhador, né? Então ficou C-A-B. Você já ouviu falar em cidades inteligentes ou smart cities? Uma cidade inteligente utiliza o potencial das novas tecnologias e da inovação, além de outros recursos como objetivo de melhorar os serviços públicos fornecidos e a qualidade de vida de seus habitantes. Muito importante vocês destacarem esse trecho aqui, né? Pega lá o marcador de texto de vocês e vamos marcar. As fotografias a seguir exemplificam alguns problemas comuns nas cidades brasileiras. Com a ajuda da ciência e da tecnologia, pesquise e apresente sugestões de como esses problemas podem ser resolvidos ou amenizados em uma cidade inteligente. Então, essas sugestões não são soluções só que nós podemos fazer, mas o poder público também, né? As empresas e tudo mais. Bom, essas possíveis soluções são pessoais, mas para como, né? Sempre traz sugestões para vocês, aí vocês veem se vocês concordam ou não, conversam com a família de vocês, podem fazer pesquisas também e colocar ali as possíveis soluções. Trânsito congestionado em Belo Horizonte. O que a gente pode fazer para minimizar o problema do trânsito? Exemplo, uso de transportes coletivos, carona solidária. Então, por exemplo, tem várias pessoas que moram próximas e trabalham no mesmo local. Cada dia um vai com um carro, né? Para diminuir essa quantidade de carros. Meios de transportes alternativos, como bicicleta, ou, caso seja possível, optar a andar a pé, quando as distâncias são menores, né? Esgoto a céu aberto, né? Ali em Petrolina, em Pernambuco, mas não é só em Petrolina, Pernambuco que tem esse problema, aqui em Curitiba também tem. Então, saneamento básico é necessário, né? Cobrar das autoridades providências, realizar campanhas de conscientização da população também, né, para que deixem de jogar lixo nesses locais. E também, quando nós temos o poder do voto, né, vocês ainda não têm, que vocês são crianças, mas os pais de vocês, quando a gente, por exemplo, elege um vereador, o vereador ele cuida do nosso bairro, né, e muitos bairros sofrem com esse tipo de problema. Cobrar dessas pessoas, né, a solução desses problemas. Pessoas aguardam em fila para vaga de emprego em São Paulo. Olha a quantidade de gente, às vezes, para uma, duas vagas. Então, cobrar investimento em educação, para que as pessoas possam ter condições de conseguir empregos dignos. Então, quanto mais você tem educação, quanto mais você se, né,
se especializa, mais chance você tem de conseguir um emprego. E isso daí é muito importante. Bom, aqui nós temos um fechamento do nosso capítulo e nós podemos completar esses esquemas com palavras ou frases curtas. Vocês podem ler lá o que é ciência, o que é tecnologia, depois a ciência e a tecnologia no campo e a ciência e a tecnologia na cidade. Vocês podem colocar palavrinhas-chave, frasezinhas a respeito de tudo que vocês leram. É pessoal, mas sempre a prof traz sugestões. Por exemplo, no que é ciência para mim, o que chamou atenção foi conhecimento, pesquisa, universidades. Então a gente sabe que a pesquisa que gera esse conhecimento que é feita dentro das nossas universidades. E a tecnologia? Produção, serviços, instrumentos, economia, cotidiano, ok? Então para mim essas palavras têm a ver com tecnologia. Vocês podem fazer a de vocês. Sobre ciência e tecnologia no campo, lá na área rural, para mim chamou atenção a automatização, né? Hoje as máquinas, né? As próprias máquinas, os instrumentos, os fertilizantes. Ciência e tecnologia no trabalho na cidade, comércios, indústrias, profissões, aplicativos. Então, são palavrinhas que a gente leu durante as nossas atividades. Vocês podem também fazer pequenas frases, completem da maneira que vocês acharem melhor. Bom, lá no caderno de atividades, nós ficamos sem fazer 67 e 68 na aula passada. Nós vamos fazer hoje, ok? Então, você estudou que ciência é um conjunto organizado de conhecimento e que tecnologia é um conjunto de conhecimentos científicos, aplicáveis à produção ou à melhoria de bens e serviços. Então, com base nos conceitos apresentados, vocês vão pintar as palavras do quadro de acordo com a legenda. O que tem a ver com ciência, amarelo, o que tem a ver com tecnologia, laranja. Então, o que é ciência? Geografia, matemática, biologia, história e química. O que tem a ver com tecnologia? Biotecnologia, robótica, nanotecnologia e inteligência artificial, certo? Então façam lá, pintem as letrinhas com capricho, bem bonito. Aqui eu circulei porque não tinha como pintar as letrinhas, mas vocês vão pintar, tá bom? Bom, atualmente a sociedade dispõe de diversos recursos científicos e tecnológicos aplicados nos setores da economia e nas mais variadas atividades do espaço rural, urbano e na integração de ambos. A qual tecnologia as informações a seguir se referem? Lá no diagrama vocês vão pintar essas respostas, por exemplo, a resposta da letra A de verde, da letra B de cinza, da C de laranja e a D de azul. Então, A é a aplicação de um conjunto de conhecimentos químicos, biológicos e de novas tecnologias nas áreas de saúde, alimentos, produtos químicos e ambientais. A biotecnologia. O ramo da tecnologia que busca manipular partículas muito pequenas e invisíveis a olho nu, chamado de nanotecnologia. Letra C. A é um ramo da tecnologia que inclui mecânica, eletrônica, computação de sistemas automatizados, tem se tornado popular nas escolas, servindo tanto como apoio educacional como atividade extracurricular, é a robótica. O ramo da ciência da computação que utiliza símbolos e códigos para simular a capacidade humana de pensar e resolver problemas usando a inteligência criada artificialmente, chamada de inteligência artificial. Então agora lá a gente vai encontrar essas palavras. Então vocês têm que encontrar artificial, robótica, nanotecnologia e biotecnologia. Vamos lá? Então já vocês fizeram, né? Deu uma paradinha, procuraram e lembrem que tem que ser com as cores corretas. Então vamos lá. Biotecnologia, vocês tinham que fazer lá, ó, verde, cinza, laranja, azul. Então vamos lá. Então, biotecnologia, nanotecnologia, robótica, artificial. Encontramos, né? E agora, o que nós precisamos fazer? Lá na outra página, diz para a gente encontrar essas duas palavras. Então, nós vamos encontrar a Revolução Industrial e o nome que é Vital Brasil, certo? Vocês podem fazer daí da cor que vocês acharem melhor.
Na próxima página, nós temos assim, recorte as imagens ao lado. Então, a gente tem das imagens 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E aí, vocês vão colar aqui apenas aqueles que correspondem à agricultura 4.0, aquela mais top, certo? Então, a número 1, que tem a ver com automação. A número 3, que é o que ali, né? São a ordenha dos animais feita em forma de... com maquinário, sem contato manual. E a número 4, que é o uso de aplicativos para monitorar áreas, né? O campo, para saber se está tudo certo, se, né, não houve uma invasão, por exemplo, que a produção está tranquila, está tudo bem. Eles fazem esse tipo de monitoramento com os drones, né? Então, vocês vão colocar A1, A3 e A4. Aqui, no número 5, é totalmente pessoal. Que novas tecnologias você e seus familiares usam no dia a dia? E vocês vão marcar um X. O uso de videogames, de computador, de drones, de aplicativos. O uso de serviço de autoatendimento bancário. Os relógios, né, mais tecnológicos, que tem várias funções. O uso de smartphones. Por exemplo, ali, né, está sendo observado o QR Code. Ali você tem informações, uso de tablets. Então, tudo isso que vocês têm, o que vocês com a sua família usam, vocês vão marcar um X. Ok? Bom, gente, então essa é a nossa aula de hoje. Até a próxima aula.